Peço a todos que coloquem seu celular no silencioso, por favor, no primeiro ato da noite. Hoje teremos nossa sessão solene de posse de um advogado, escritor, intelectual, articulador político, tudo numa só pessoa, Max Tedeschi. Convido o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o professor Dr. Ronaldo Pinto Poletti, a compor a mesa. O nosso amigo secretário-geral, o Dr. José Teodoro Menck. O nosso acadêmico, o escritor Napoleão Valadares, designado pelo presidente para a honrosa tarefa de saudar o nosso empossado. E finalmente convido para compor a mesa o senhor Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota. Senhores, todos de pé para a execução do hino nacional, por favor. Sem Deus, o céu nos
Indica o verde ouro dessa flama, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, qual foge, verás que o filho teu não foge à luta, nem cremes quem te adora qualquer morte, terra adorada, entre outras vidas tuas, igualdade e amada, dos filhos deste sol desta noite, gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o senhor presidente, o professor Ronaldo Poletti, para a abertura dessa sessão magna. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de tantos convidados para esta sessão solene. Quero saudar os acadêmicos do Instituto aqui presentes, as professoras do Instituto também estão aqui. Dizer que hoje é um momento importante para o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, que a posse do Telesca, assim como as outras posses que têm ocorrido aqui no Instituto, é também um momento de significado cultural relevante. O Instituto tem entre seus pares historiadores, geógrafos, literatos, tem advogados, tem filólogos, tem musicistas. E, portanto, o Instituto é uma universidade no sentido de uma grande diversidade com o fundamento de uma unidade, que é o preito que nós prestamos à cultura brasileira e à história do Distrito Federal e também ao Brasil e ao povo brasileiro na medida das nossas forças. O Instituto tem na sua história grandes nomes que já estiveram aqui entre nós desde a sua fundação. Pessoas de grande expressão, não apenas no mundo intelectual, mas também na vida social e política de Brasil. Tudo isso é realizado com uma grande fraternidade e nas diversas posições possíveis do ponto de vista filosófico, religioso, político, e tudo isso aqui ocorre debaixo de uma grande amizade, serenidade, compreensão recíproca e um diálogo, bem ao estilo do nosso patrono, que é o presidente Juscelino Kubitschek. De modo que hoje tem mais um advogado, que além de advogado é um grande escritor. Nós naturalmente vamos falar sobre isso, do Luiz Maximiliano Telesca Mota. Portanto, com essas referências, que eu declaro aberta essa sessão solene de posse e da satisfação, de empossá-lo no dia de hoje. Muito obrigado. Querido Marcos Telesca, eu gostaria de saudar normalmente cada um dos presentes, mas não pode. Pelo tempo, pela quantidade, portanto, em nome dele, cumprimento todas as senhoras presentes, visitando a doutora Marisa Poletti e grande e a senhora Romani de Carvalho Telescas, companheira e esposa do Max, e todos os homens presentes, aqui citando o nosso último dos fundadores, Adilson Vasconcelos,
jornalista Dilson Vasconcelos, e o único representante em Brasília da República Cisplatina de Canguçu, Joabe Camargo, amigo de Marx. Rio Grande do Sul, né? Convido, em nome do presidente, para saudar o nosso possando, o grande escritor Napoleão Valadares. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, doutor Ronaldo Poletti, componentes da mesa, senhores acadêmicos, meus senhores e minhas senhoras. Honrado com o convite para receber o advogado e escritor Max Telesca neste instituto, faço-o com muita satisfação. Primeiro, porque se trata de uma pessoa da minha amizade. E, em segundo lugar, porque o nome vem completar com muito brilho a pleiade que compõe o quadro de acadêmicos desta Casa de Cultura. Nesta oportunidade, cumprimento o presidente Poletti pelo trabalho que vem desenvolvendo na direção do nosso instituto, inclusive com a aquisição de sócios acadêmicos ilustres e dinâmicos, que muito podem contribuir para o cumprimento das finalidades da instituição, como é o caso do empossando desta noite. Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota nasceu em Porto Alegre, tendo passado a infância e a adolescência na cidade de Canguçu, em Pelotas, onde estudou no Colégio Gonzaga. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. A bem dizer, nasceu e se criou no meio da advocacia, pois é filho do conceituado advogado Luiz Geraldo Telesca Mota, causídico afamado nos Pampas e escritor. Sua mãe, senhora Laura Leal Telesca Mota, também é advogada. Os irmãos são Tiago e Ana Lisa, é pai de Luiz Guilherme e Pedro Luiz, casado com a senhora Romani Carvalho Telesca, também escritora. Em Brasília, onde chegou em 1997, fez pós-graduação em Direito Processual Civil no Centro Unificado de Brasília, 2002, e pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal no Instituto de Direito Público de Brasília, em 2018. Foi assessor de gabinete do governador Cristóvão Buarque, assessor do deputado Arlindo Chinaglia, assessor do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, assessor com representação de procurador do município de Porto Alegre nos tribunais superiores durante 17 anos ininterruptos, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal, tendo feito sua primeira sustentação oral no STF. Advogado militante no Distrito Federal, com experiência e especialidade em tribunais superiores, atuou em muitas das investigações criminais no país nos últimos 20 anos, inclusive no julgamento do Mensalão. Ocupou cargos na diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Comissão de Direitos Humanos, começando em 2012. Aí, recebeu a incumbência de fazer a defesa no processo famoso, assunto que acabou virando o filme Maria Luísa e que teve reportagem no El País, da Espanha. Foi conselheiro seccional entre 2007 e 2009, quando exerceu a presidência da Comissão de Direitos Sociais e a presidência do Tribunal de Ética e Disciplina da OABDF.
Depois, secretário-geral adjunto da diretoria da OAB entre 2009 e 2011. Candidato à vice-presidência em 2015 e candidato à presidência em 2018. Na área jurídica, é também secretário-geral da Associação Nacional de Advogados Criminalistas do Distrito Federal. Criou, em 2013, o Instituto de Popularização do Direito, que tem como objetivo aproximar a população da linguagem jurídica, do mundo jurídico e dos seus atores, buscando popularizar termos técnicos que dificultam o entendimento das pessoas sobre o universo jurídico e sobre seus direitos e deveres. Apresenta em um programa sobre esse assunto na Rádio FM Mais Brasil 101,7 MHz, às 10 horas da manhã dos sábados, a fim de divulgar a popularização do direito. Também, nessa emissora, faz todos os dias, das 7 às 8 da manhã, um programa de análise de assuntos jurídicos e políticos. É também vice-presidente do Conselho Curador da Unipaz, organização que promove a cultura de paz no Brasil. Mas vamos ao escritor Max Tedeschi. Publicou em 2016 o romance 2038, a instituição da cleptocracia num futuro não muito distante. Esse é o título. Uma alegoria popular em que há um país chamado Lizardi, anagrama de Brasil. Uma chocante distopia de uma nação que tenta se encontrar e volta a se perder. Distopia política cuja trama traz uma alegoria hiperbólica em que Lizardi, país fictício, tem como principal regra constitucional a legalização da corrupção. Implementa uma lógica em que a corrupção é algo natural. Ali se diz, abre aspas, em Lizardi, o Estado democrático de direito não pegou, tal como a conhecemos a partir da tentativa iluminista. Mas o fato é que, em 2038, havíamos chegado ao topo, um topo estranho para um cidadão ocidental médio do pós-guerra, que viveu o reconhecimento dos direitos humanos e a consolidação da democracia liberal. Fecham-se aspas. Trata-se dos costumes degradados que foram aceitos pelo Estado. Em resumo, uma crítica à corrupção que envolve o Estado, o partido político e o cidadão. Depois, agora em 2022, publicou o romance 2047, A Revolução dos Dementes, que é uma continuação do primeiro. Trata do retorno de Alex, personagem do romance anterior, depois de um exílio de 9 anos na Europa, para coordenar aqui a campanha de certo candidato à presidência da República. Uma forte crítica ao sistema, em que diz que a democracia é uma casa velha, cheia de goteiras, mas que é a nossa casa e nós precisamos defendê-la. Aqui, com os arranjos tidos como esquisitos no enredo, vamos encontrar com nitidez a presença do realismo mágico. O romance 2047, A Revolução dos Dementes, já teve resenha no Le Monde. Atualmente, o gaúcho Max Tedeschi está escrevendo um livro de contos, Lulu da Pomerânia, uma invasão, que deve sair em 2023. O nosso novo confrade pertence à Academia Brasileira de Letras, cadeira número 2,
a Associação Nacional de Escritores, ANI, agora admitido como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, para ocupar a cadeira número 109, de que é patrono o historiador Hélio Silva, cadeira que foi ocupada pela escritora Palmeirinda Dourado. Max Telesca, neste instituto, senhor presidente, é uma força no caminho da cultura, é um novo valor que se agrega aos que aqui estão trabalhando incansavelmente ao longo de anos. O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, em sua luta pelo desenvolvimento de estudos de história, geografia e outros assuntos culturais, tem sido vencedor de muitas batalhas. E Telesca, sabemos, é um combatente forte e corajoso que vem pelejar ao nosso lado. Nós o recebemos com alegria e entusiasmo. Seja bem-vindo, amigo. Vamos trabalhar. Muito obrigado. Nosso dicionarista, né? Só para esclarecer, só para acrescentar, esses romances do Max, eles podem estar naquela categoria das alegorias políticas, tais quais as dos Huxley e do George Orwell. Ok? São textos fascinantes, recomendação de leitura. Antes de passar a palavra para você, eu preciso fazer um anúncio. Perdão, convite a todos os presentes. Na próxima semana, no dia 28, 29 e 30 de junho, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, Auditório Nereu Ramos, nós teremos o seminário Movimento da Independência, ontem e hoje. O evento faz parte das comemorações do bicentenário que a Câmara vem conduzindo desde 2017, é presencial em Brasília, mas pode ser acompanhado também pelo YouTube. Nós temos aqui o link. E está sendo aqui organizado por dois dos nossos mais ativos acadêmicos, o nosso secretário-geral José Teodoro Menck e o nosso querido diplomata, professor André Heráclito do Rio. Convido para esse momento solene o nosso Luiz Maximiliano Leal Temesca Mota para fazer seu discurso. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, professor, pensador brasileiro, não tive a honra de ser seu aluno na cátedra, mas ainda jovem estudante de Direito, o controle da constitucionalidade das leis foi uma das obras iniciais mais importantes da minha formação jurídica. Saúdo o meu confrade de Academia Brasiliense de Letras e agora do Instituto Histórico e Geográfico, Napoleão Valadares, que trouxe o conhecimento dessa casa por meio de palavras muito generosas, o que eu fiz, um pouco do que eu fiz até aqui, nessa caminhada da vida. Ao secretário-geral, José Teodoro Menck, também, a minha saudação.
Alberto Fujimori, do Peru, não planejou ser ditador. Ele nem sequer planejou ser presidente. Um reitor de universidade de ascendência japonesa, pouco conhecido, Fujimori nutria esperanças de concorrer a uma carreira no Senado em 1990. Quando viu que nenhum partido o indicaria, criou o seu próprio e se nomeou candidato. Sem dinheiro, ele se lançou na corrida presidencial a fim de atrair publicidade para sua campanha ao Senado. Contudo, 1990 foi um ano de crise aguda. A economia peruana tinha entrado em um colapso com a inflação. E o grupo guerrilheiro maoísta, Sendero Luminoso, cuja violenta insurreição tinha matado dezenas de milhares de pessoas desde seu surgimento em 1980, estava se aproximando de Lima, a capital. Os peruanos se mostravam enojados com os partidos estabelecidos. Em protestos, muitos deles se voltaram para um João Ninguém político, cujo slogan de campanha era "Um presidente que gosta de você". Fujimori cresceu repentinamente nas pesquisas e chocou o mundo político peruano ao terminar em segundo lugar e se qualificar para o segundo turno contra Mário Vargas Llosa, o romancista mais destacado do país. Os peruanos admiravam Vargas Llosa, mas é que depois ele ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Mas ele tinha um problema. Praticamente todos os políticos, mídia, líderes empresariais apoiavam Vargas Llosa e os peruanos comuns o viam como demasiado íntimo das elites, que se mostravam surdas às suas preocupações. Fujimori, cujo discurso populista capitalizava esse ódio, sensibilizou muitas pessoas como uma única opção real de mudança. Ele ganhou. Na semana passada, feriado de Corpus Christi, dia, portanto, da comemoração para os católicos do fenômeno sobrenatural da transubstanciação, pus-me a analisar o material recolhido nos dias anteriores para a formulação desse discurso. Palavras levadas a efeito neste importantíssimo auditório e com uma tão relevante missão de preservar a cultura do Brasil, do Distrito Federal em específico. Antes de pensar num tema de fundo que conduzisse as ideias, lembrei do tempo em que, ainda criança, presidente, manuseava os livros da biblioteca do meu pai em Campo Sul e nela, volta e meia, deparava-me com uma ou duas revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Meu hoje velho pai, na época, um jovem, novo, advogado, dado à intelectualidade, tinha alguns exemplares daquela publicação branca, sóbria, elegante, sem ilustrações, cuja aura emanava erudição e tradição, palavras e conceitos primos. Com efeito, as palavras devem ter carga suficiente para encantar, para dizer o que vier. Não necessitam de grandes adornos, devem, para uma maior assertividade e propriedade, estarem mais afeitas aos substantivos, menos aos adjetivos. Elas, por si só, devem bastarem-se a inocular na mente do leitor a ideia trazida pelo autor. E assim, com um texto seco e denso, assim me parecia a época, tentando me transportar para um sentimento havido há seguramente quase 40 anos, esta que é uma das mais longevas publicações especializadas do Ocidente, circulando regularmente desde 1839, ajudou a inaugurar, no coração e na mente de um guri de 9, 10 anos de idade, a curiosidade pelos temas das ciências humanas, especialmente da história e geografia brasileiras. Esse guri jamais imaginaria, naqueles tempos, onde tudo era longínquo, onde o mundo chegava apenas pelos livros, pela Rádio Gaúcha, por apenas 2 canais de televisão, e conferindo uma aura ainda mais dramática a esta busca pelo conhecimento, pelas cartas das tias que foram para a França. Uma delas, Zélia Leal, jornalista, afugentada pelos anos de chumbo, e a outra que a seguiu, minha madrinha Cleni, também jornalista. Aos meus pais, Laura e o Geraldo, já citados pelo Napoleão, e a elas, essas 2 tias, devo um gosto pela leitura e pela pesquisa da alma humana. Mas a questão é que, como habitante do Pampa, longe demais das capitais centrais do Brasil, jamais imaginaria poder estar, no dia de hoje, a fazer parte de uma instituição de tão grandes luminares e de tão fundamental missão, ser uma casa guardiã e promotora da cultura, da história, da alma humanista do Distrito Federal. O dia de hoje, portanto, se dá, sobretudo,
abaixo de um guarda-chuva duplo, de duas naturezas de palavras, as de agradecimento e as de responsabilidade. Agradecimento por poder gozar da confiança de pares que me elegeram e aprovaram o meu nome de modo a pertencer a esta histórica casa. Responsabilidade, na exata proporção da enorme missão dada, a de contribuir efetivamente com os objetivos do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. O texto que serviu de abertura busca sintetizar o momento vivido e, como toda epígrafe, sinalizar para onde vai o curso das letras. No caso, um discurso que busca homenagear tanto a ocupante anterior da cadeira 109, Palmeirinda Vidal Donato, quanto seu patrono, nada menos que um dos mais fecundos e maiores historiadores brasileiros, Hélio Silva. Comecemos por Palmeirinda Vidal Donato, que nasceu na zona rural do município de Sapucaia, interior de um Rio de Janeiro quase mineiro, das muitas minas, como diria Guimarães Rosa. Daí, desde a tenra idade, sua paixão por Juscelino, que conheceu nas suas próprias palavras em campanha política, quando a caravana parou num bar à beira da estrada, ainda em território mineiro, no trajeto de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, depois da meia-noite. Nessa noite ela voltava, junto com o marido, de um comício na cidade mineira, Juiz de Fora, em meio à política, portanto, dando início a uma amizade pelo resto de sua vida com o presidente e a sua esposa, Sara Kubitschek. O trecho acima, esse onde ela encontrou o Juscelino, num bar à beira da estrada, é extraído de um dos seus escritos, Eu e Elas, um livro de histórias sobre mulheres que cruzaram por sua vida e a influenciaram, entre elas Sara Kubitschek e Ruth Passarinho. Palmeirinda, em meio ao processo democrático das eleições de 1955, ainda no Leme, antes de mudar-se para a nova capital, auxiliou no pleito de Juscelino no Rio, a pedido de Sara, que conheceu através de um cabeleireiro, quando ajudou a fundar alguns dos comitês femininos da campanha de JK e João Goulart, na Cidade Maravilhosa. Mulher multifacetada, Palmeirinda, formada farmacêutica na Faculdade Nacional de Farmácia da Universidade do Brasil, foi servidora pública, tendo iniciado carreira, nomeada por JK, no cargo de conferente da Caixa de Amortização, antiga instituição do governo brasileiro de emissão de cédulas, administração da dívida pública interna, emissão de apólices de pagamento de juros da dívida, um órgão que foi sucedido pelo atual Banco Central. Ela foi auditora fiscal do Tesouro Nacional, onde aposentou-se depois de 32 anos de serviço no Ministério da Fazenda, Interior, Transportes e Minas e Energia, tendo assessorado diversos ministros de Estado. Apesar da formação, ela nunca chegou a exercer a farmacêutica, sempre se dedicando às letras, à memorialística, às atividades sociais, sendo membro do sindicato e da Associação Nacional dos Escritores, da Academia de Letras e Música do Brasil, desse Instituto Histórico. Escreveu Eu e Elas, Mulheres Notáveis, O Homem dos 3Ms, JK, Antônio Senna, o Primeiro Candango, Juscelino Kubitschek, o Brasileiro do século XX, Tudo Posso, Notáveis da Corte e Eu e Eles. Ao pesquisar a sua vida, para o dia de hoje, me veio à mente algo que o senso comum traz a todos os moradores do Brasil, como uma máxima, a de que quem mora aqui, nessa cidade, tem um destino ligado à política. Ela viveu intensamente o jogo democrático e, como tal, foi observadora privilegiada também das tentativas de destruição dele. Cone de JK, O Homem dos 3Ms, o seguinte trecho que mostra a observação da homenageada sobre as coisas da nossa política, lá em 1955. A vitória foi apertada. Juscelino obteve 36% dos votos contra 30% dados a Juarez Távora. A UDN e certos setores militares não se conformavam. Queriam eleger Juarez Távora, o general. Café Filho, vice-presidente de Vargas, no exercício da presidência, foi deposto. Assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, que também se deixou levar pelos militares e pela UDN. Realizaram também o nome, a chamada Novembrada. Era mais um ponto de nossa história, desta vez para impedir a posse de Juscelino. É claro que não deu certo, né?
Passo ao exame de um pouco de Hélio Silva. Superficialmente, pois jamais um discurso poderá abarcar, mesmo que minimamente, a vida e a obra de um dos mais, se não o mais prolífico nome da historiografia brasileira. Antes disso, lembro de que quando chegava aqui na capital, um grande amigo, literato, me perguntava sobre o Rio Grande do Sul. E o Tempo e o Vento? Não li. Se você não leu O Tempo e o Vento, você não é gaúcho. Getúlio, Hélio Silva. Conhece Hélio Silva? Corri o ano de 1999. E eu, de fato, ainda não tinha lido a obra-prima de Érico Veríssimo. Mas, por sorte, acabara de comprar e já folheava uma edição de 1954, Um Tiro no Coração, o último volume do monumental ciclo de Vargas. O amigo, marxista de formação, reconhecia a importância única do historiador de pensamento conservador, na melhor compreensão não somente da era Vargas, dos seus dois períodos, mas de todo o espaço temporal que o país esteve sob sua influência, bem como o contexto histórico que culminou com o surgimento de Vargas, o caldo cultural e social que propiciou sua eclosão, seu período revolucionário, constitucional, ditatorial, queda, volta pelo voto direto e suicídio. A obra é colossal. São 16 volumes e mais de 8.000 páginas. E é fruto de pesquisas de mais de 40 anos, exaustivamente documentada, comumente focada na figura individual das personagens históricas, traz os fatos, muitas vezes narrados pelos seus próprios protagonistas. E assim, como o outro Hélio, o Gaspari, este sem H, ele construiu a série Ditadura, a partir do recebimento, em 1985, de mais de 2 dezenas de caixas de documentos produzidos pelo regime militar, das mãos do próprio Golbery, do Couto e Silva e de editor de Aquino Ferreira, Hélio Silva contou com a possibilidade de manusear as fontes primárias a partir dos arquivos de Oswaldo Aranha e do próprio Getúlio. A coleção começa com o golpe militar que levou à proclamação da República, em 1889, narra o movimento tenentista, em 3 volumes, a ascensão dos tenentes em aliança com Vargas ao poder, em outro, a Revolução Constitucionalista de 32, a Constituinte de 34, a Intentona Comunista e o Estado Novo de 1937. Adiante, em Terrorismo em Campo Verde, historiografa o integralismo, depois ingressa no período da Segunda Guerra Mundial, dividido em alguns volumes, 4 volumes, a Segunda Guerra Mundial, a deposição de Vargas e, em Um Tiro no Coração, o retorno do caudilho ao poder pelo voto e a tentativa de um golpe de Estado que o levou ao suicídio. Hélio Ribeiro da Silva nasceu dia 10 de abril de 1904, no bairro da Zona Norte Carioca, no Riachuelo, na região do Meio. Era médico proctologista, praticou e foi professor de medicina durante toda a sua vida profissional, somente se aposentando em 1972. De acordo com o perfil publicado pela editora gaúcha LPM, em 1922 ingressou na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Empregou-se na repartição dos Correios e Telégrafos como colante de telegramas para auxiliar o custeio de seus estudos. Começou logo no primeiro ano da faculdade a prática de medicina na Santa Casa de Misericórdia. Foi médico e professor durante 50 anos. Recebeu o título de cidadão emérito pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pelo Colégio Internacional de Cirurgiões. Foi titular da Ordem Nacional do Mérito Médico, pertenceu a academias e sociedades científicas nacionais e estrangeiras. Foi titular do Conselho de Ciências do Estado do Rio de Janeiro e autor de mais de 60 trabalhos científicos. Hélio Silva não escrevia só história, escrevia também sobre medicina. Uma mente inquieta e brilhante. Em seu obituário, publicado pela edição da revista Veja de 1º de março de 1995, ficou assentado que, ao se aposentar como médico, em 1972, deixou aos seus sucessores de consultório um fichário completo de 20.000 pacientes. Nos anos de juventude, foi boêmio que dormia nas horas vagas. Poeta bissexto, mulherengo, anarquista e ateu. Brilhou na vida social da sua cidade, o Rio de Janeiro, como dono de mansão na Gávea, cavalos e cachorros dinamarqueses em Teresópolis, um circo de pulgas e título garantido entre os 10 mais elegantes. Jornalista político e de opinião. Foi colunista em vários jornais e revistas, entre os quais o Brasil, o Imparcial, a
Tribuna, A Rua, O País, as revistas ABC e Fênix, no Rio de Janeiro, Correio Paulistano, Jornal do Comércio e o Combate, em São Paulo. Uma ironia da vida marca a trajetória de Hélio Silva. Ligado à política, tinha proximidade com o grupo de Júlio Prestes, e não fosse pela Revolução de 30, teria sido indicado em lista para deputado estadual. Nesta fase, foi obrigado a deixar o jornalismo. Seus jornais foram fechados e sobreviveu como vendedor de seguros de vida. Com o amainar dos ânimos, chefiou a sucursal do Rio da recém-fundada Folha da Noite, em São Paulo, e colaborou no Jornal do Brasil. E em 1949, Carlos Lacerda o chamou para assumir como redator-chefe da Tribuna da Imprensa, durante a campanha presidencial, tendo militado também na Associação Brasileira de Imprensa. A ironia, obviamente já percebida pelos conhecedores da vida do homenageado, seu maior biografado foi quem lhe retirou da vida pública, e por incentivo e pelas mãos do maior inimigo do seu maior biografado, começou a escrever como historiador. Aqui eu falo de Getúlio e Carlos Lacerda, em 1950, ao publicar Lembrai-vos de 37, aos 54 anos, inaugurando, já na estreia, seu maior traço, a riqueza factual, com uma grande coleção de documentos a demonstrar o golpe do Estado Novo. Depois disso, com 54 anos, iniciou a obra já citada, O Ciclo de Vargas, editada pela prestigiada Civilização Brasileira, a editora de M. Silveira, lançada, e depois, não menor, escreveu 21 volumes da História da República Brasileira, lançada pela editora 3. Os textos desta segunda coleção são menos extensos, com 100 e poucas páginas em média, retratando a história política brasileira de 1889 até o governo do General Geisel de 74 a 78. Segundo Antônio Roares, Hélio Silva é um nome dos mais destacados entre os estudiosos brasileiros, do que quer que seja, e merece a consagração de todos os brasileiros. De acordo com Otto Maria Carpo, o autor gosta de chamar-se, com modéstia, repórter. Na verdade, é um grande historiador, um dos mais importantes que o Brasil já teve. Sua visão sobre o golpe militar de 64 está num dos seus mais famosos livros, 1964, Golpe ou Contra-Golpe, publicado em 1975, onde, encampando a nomenclatura do Movimento de Março e Abril de 64, sustenta a tese de que João Goulart pretendia dar um golpe, implantando uma república sindicalista e perpetuando-se no poder. No entanto, como a percebeu a equipe da análise, 2 anos depois, em 25 de janeiro de 1977, já durante Ernesto Geisel, junto da recém-falecida escritora Lígia Fagundes Teles, Nélia Pinhon e Jefferson Ribeiro de Andrade, colaborou intensamente na elaboração do Manifesto dos Intelectuais, um abaixo-assinado de mais de 1000 signatários contra a censura naquela que seria a maior manifestação de intelectuais desde 1968, contra o regime ditatorial. Dizia o manifesto que, na sequência de inexplicáveis arbítrios, a censura proibira os livros Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro, Zero, de Inácio de Loyola Brandão e Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. Adiante, ainda, afirma o mesmo manifesto em tom premonitório: nós, para quem a liberdade de expressão é essencial, não podemos ser continuamente silenciados. O nosso amordaçamento há de equivaler ao silêncio do próprio Brasil e à sua inequívoca conversão em país que muito pouco poderá dizer brevemente. O manifesto contou com a assinatura de Jorge Amado, Antônio Cândido, Otto Maria Carpo e Carlos Drummond de Andrade. Como todo gênio, ambivalente, paradoxal e contraditório, teria dito o Hélio Silva, segundo o obituário já citado na revista Veja, que há alguns episódios na minha vida que podem prejudicar a minha canonização. Dizia ele em 1993. Lembrei de Otto Whitman: eu me contradigo? Pois muito bem, eu me contradigo. Sou amplo, contenho multidões. Ou de Ferreira Goulart: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se numa parte, na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Ao final da carreira, acusado de plágio, que foi atribuído pela líder de sua equipe de pesquisa por mais de 3 décadas, a coautora Maria Cecília Ribas Carneiro atribuiu a um casal de pesquisadores que teria sido contratado por ele para ajudá-lo a escrever o livro O Poder Civil. Hélio Silva, já no governo Collor, início dos anos 90, fez voto de pobreza e recolheu-se ao mosteiro de São Bento, no Rio, onde morreu em 21 de fevereiro de 1995. Como Palmeirinda, que amava JK, Hélio amou Getúlio. Ambos estiveram juntos dos maiores presidentes do século passado. Como Palmeirinda, que presenciou a tentativa frustrada de retirar o mandato de Juscelino, Hélio presenciou todos os movimentos armados do século XX. O movimento tenentista, a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista, o golpe do Estado Novo, o suicídio de Vargas e o golpe de 64, entre outras tentativas menores, e a eles deu vida em sua obra por meio dos documentos que trazia para os seus livros e dos depoimentos colacionados, dando voz aos personagens históricos. Sua obra é imortal e, para quem quer entender a história brasileira, obrigatória. A história e a política perfazem o curso de um rio. Não temos, como indivíduos, sozinhos, muito como interferir, pois a construção é coletiva. Mesmo que tenhamos aspirações e desejos, que tenhamos vontade de ver o Brasil num caminho sem percalços institucionais, estas vontades estão no campo dos desejos. Nos resta a luta plural e coletiva para interferir no curso da história. E a academia é um dos locais de resistência da democracia, pois necessariamente o lugar do livre pensar. O historiador da política contemporânea, na medida das suas possibilidades, como um grande repórter, deve trazer o fato e, tal qual as palavras, deixar que eles falem por si. Tirar conclusões, mas não os adornar. E os fatos históricos do século XX estão a demonstrar uma luta árdua da sociedade brasileira a buscar o estabelecimento definitivo da democracia. Aquilo que parecia estabilizado está, nos dias de hoje, ameaçado. A democracia brasileira corre risco real e iminente. E assistimos, depois de 34 anos, um debate deslocado que parecia estar superado. Hélio nunca presenciou, como nós que estamos aqui hoje, um período republicano onde a democracia brasileira, ainda que formal, resistiu por tanto tempo. Os ataques a ela nos alertam para 2 fatores que me parecem muito relevantes: a vigilância e o cuidado como metas permanentes, e a necessidade de reparo de suas contradições, pois o fascismo se alimenta delas para tentar destruí-lo. Agradeço a todos presentes nessa solenidade e que me incentivaram a seguir em frente. Aos meus amigos do mundo jurídico, aos meus amigos da academia do mundo das letras que estão aqui, que se encontram presentes com grande expressão nessa solenidade. Devo à minha família, aqui representada pelo meu irmão Tiago, toda a minha formação. E aos meus filhos, Pedro Luiz Guilherme e Pedro Luiz, todas as felicidades e o indício mais concreto de que há uma imortalidade na carne como um sopro na argila. Agradeço a minha esposa, Romali, minha maior incentivadora, a ti, Flor, que conheci em meio à tempestade, dedico as palavras de Guimarães Rosa. Os outros eu conheci por ocioso acaso. A ti vim encontrar porque era preciso. A democracia é uma casa velha com goteiras, problemas na fiação, especialmente cheia de infiltrações. No banco está hipotecado, com muitas dívidas, mas é a nossa casa e, apesar de todas as suas contradições, ocupações, erros, como buscas artísticas infindáveis a definir o destino traçado para o nosso desamparo, esse sistema semificcional que demonstra a nossa mais bem acabada construção, uma acolhedora e aconchegante ruína. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos por presentes.
Senhoras e senhores, estamos chegando ao momento mais solene dessa sessão magna. O nosso secretário-geral, Dr. José Teodoro Menck, vai ler o termo de posse e, na sequência, a assinatura e poção do presidente. A sessão magna realizada no dia 23 de julho de 2022, às 19 horas, tomou posse como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal o senhor Luiz Maximiliano Leal Feliz Camota, que ocupará a cadeira número 109, que tem como patrono Hélio Silva. Lavou-se o presente ato, que vai assinado pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, por mim, secretário-geral, e pelo Conselho. Brasília, 23 de julho de 2022. O senhor presidente, Ronaldo Poletti, vai fazer a declaração de posse. Declaro empossado como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal o senhor Luiz Maximiliano Leal Pereira Mota, conferindo-lhe a plenitude dos direitos acadêmicos. Convido o novo acadêmico, Max Tedeschi, a partir de pé, prestar o juramento de posse. Prometo trabalhar pela grandeza do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, cooperando para o aprimoramento de suas finalidades. Senhor presidente, a divulgação do nosso possando. Pronto, senhoras e senhores, chegamos aos nossos momentos finais. Com as palavras de encerramento do nosso presidente, professor Dr. Ronaldo Preto Presidente, mais uma noite gloriosa, cultural e importante para o nosso Instituto, nesta posse, onde tão relevante as referências históricas, fazendo nos lembrar os momentos tão significativos da nossa história e todo o talento do nosso novo confrade. Eu vou fugir um pouco hoje do protocolo, porque geralmente as minhas palavras de encerramento são necessariamente breves. Primeiro porque eu quero anunciar, antes de me referir a esta extraordinária presença do Rio Grande do Sul aqui no Instituto, sempre lembrando que nós temos aqui pessoas, eu acho que de todos os estados do Brasil, e que nos engrandece e mostra a nossa diversidade
digamos assim, o símbolo da nossa unidade nacional. Mas antes de me referir especialmente a alguns aspectos que me sinto impelido a referir, eu queria só dar notícia que na Sala dos Passos Perdidos, o Adirson Vasconcelos, nosso ministro acadêmico, várias vezes presidente do Instituto, me deu aqui um livro que é autoria dele, dos muitos livros que está saindo desse momento do fórum, sobre o pensamento do presidente Juscelino Kubitschek, editado pelo Senado, né, onde ele reflete aqui um trabalho muito antigo, demorado, que ele já foi objeto de conferências, palestras, né, onde ele celebra e cita os excêntricos do Juscelino Kubitschek, que são dos mais variados temas, né, da vida, da política, da cultura, da religião, de tudo, e que, afinal de contas, lembrando mais uma vez o presidente Juscelino como patrono aqui do nosso instituto. Então, Adirson, para mais uma vez, parabéns. Agora, eu me impressiono muito com a participação dele como advogado, na Ordem dos Advogados, como escritor, e como, digamos, alguém que valoriza, né, alguns valores importantíssimos, né, da nossa vida, da nossa existência, que estão muito de acordo com o que nós vivemos aqui no Instituto. O Instituto tem uma comissão de ética e de admissão, da qual eu não faço parte. Naturalmente, como presidente, eu assisto às reuniões e ficaram todos muito impressionados com o seu currículo. Mas como nós somos bacharéis em Direito, eu quero referir a um aspecto que me parece muito relevante na referência biográfica do nosso novo confrade. Essa questão do Instituto da popularização do direito. Eu acho que esta ideia da popularização do direito vai ao encontro mesmo das nossas pretensões culturais. Eu tenho insistido muito na teoria de que a cultura não pertence apenas às categorias do conhecer, do fazer ou do construir, mas à categoria do ser. É muito importante porque a cultura brasileira é exatamente a maneira de ser do povo brasileiro. E por isso, essa participação dele em relação a este tema parece muito relevante e muito importante para esse ideário que nós cultivamos aqui no Instituto. Em relação a isso, ele também propõe algo que muitas pessoas já têm insistido, que é criar uma cadeira no ensino médio sobre noções elementares de direito. Acho que nós estamos precisando muito disso, não apenas para o curso médio, mas também para todos esses jornalistas, na televisão, onde as pessoas falam, às vezes, com desconhecimento de aspectos elementares do direito. Esta ideia, e hoje foi referido também a um outro ponto que me parece muito relevante, eu estou nessa audácia de falar da condição também de bacharel em Direito, que é a questão da linguagem jurídica, que o Teresa me parece que insiste um pouco da divulgação da linguagem técnica. Eu acho que comete uma injustiça muito grande aos bacharéis
quando dizem que há uma linguagem esotérica, o juiz de Ques. Os nossos grandes juristas, pelos seus escritos, pelas suas palavras, pela sua participação, são todos que utilizam uma linguagem técnica. E essa linguagem técnica ela é muito clara, muito simples, muito evidente, que é o que caracteriza exatamente os juristas, especialmente os juristas brasileiros. Quer dizer, que não se trata de algo assim completamente disfarçado ou oculto que não possa ser compreendido. Eu queria me referir também a dois outros aspectos. Um que é relevante também na movimentação aqui do Instituto. O Instituto está voltado para a história de Brasília, está voltado para a história do Brasil, para a geografia, todos esses aspectos brasileiros. E isso poderia dar a impressão de que nós estaríamos imbuídos de um aspecto negativo, que seria o nacionalismo excludente. Brasília representa também um ponto central, relevante para o mundo latino, especialmente o mundo da América Latina. E em função disso, nas referências à vida dele, ele se refere exatamente a um pensador francês que por algum tempo no Brasil, Pierre Vallot, né? Que justamente tem essa preocupação que é o que nós comungamos da fraternidade universal, da unidade universal. Então nós insistimos sempre na ideia, como Mazzini já disse, que amamos a pátria porque nós amamos as pátrias. Quer dizer, nós não temos nenhum sentimento de exclusão, mas de comunhão universal. E o outro ponto é que na obra dele, que foi mencionada pelo nosso compadre, que sintetizada por Napoleão Valadares, que é uma coisa interessante, pelo que eu pude apreender, embora não tenha lido os romances, porque é algo que projeta em relação ao futuro uma projeção crítica decorrente da nossa atualidade. Nós temos um exemplo que é fundamental. Antônio Vieira escreveu a História do Futuro, que é justamente para nós termos essa projeção do nosso destino e dos nossos problemas. E especialmente foi mencionado pelo nosso estudante, George Orwell, né, que escreveu em 1984, mas também um outro escritor inglês, chamado Anthony Burgess, que é o autor da Laranja Mecânica, sobre 1985, onde ele vai confirmar a previsão dos desastres já anunciados pelo George Orwell. De modo que essa colocação do interesse que eu estou fugindo um pouquinho desse protocolo, para dizer que é com muita alegria que nós o recebemos aqui, até para ele trazer essa temática, né, que envolve aspectos jurídicos, aspectos filosóficos, aspectos também de fraternidade e aspectos, sobretudo, históricos, que é objeto da nossa referência permanente, sempre com a cautela e a prudência, né, que é, naturalmente, uma das virtudes dos juristas, que nós chamamos os jurisprudentes. De modo que eu queria cumprimentar mais uma vez, agradecer a presença de todos,